Pessoas que tiveram Covid podem apresentar problemas de coagulação, aumentando o risco de trombose. Apesar de ser uma condição grave, a boa notícia é que existem formas de prevenção e tratamento, principalmente quando descobertas precocemente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora, ao vivo, com o cirurgião vascular, Dr. Geraldo Felipe Neto. Olá, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Boa noite para o senhor. Boa noite, Renato. Gostaria de começar perguntando o que é a trombose? A trombose é a formação de um coágulo de sangue que leva a uma obstrução e entupimento de algum vaso, seja uma artéria ou uma veia, e que impede a passagem de sangue para um órgão ou para algum membro. Certo. E por que as pessoas que tiveram a Covid aumenta aí o risco de terem a trombose? É importante a gente salientar que a ocorrência da trombose relacionada ao Covid, ela é muito maior nos pacientes que têm a forma mais grave da doença, que são os pacientes que estão internados nas UTIs, que estão em ventilação mecânica. A estimativa é de que 1/3 dos pacientes que estão nas UTIs com Covid na apresentação mais grave é que tenham evolução com uma trombose ou com alguma complicação. A trombose é uma doença inflamatória que inicialmente é restrita ao pulmão, mas é uma inflamação que se torna sistêmica. Ela leva a uma inflamação no interior desses vasos, que leva ao aumento da produção de fatores que estimulam a coagulação e, ao mesmo tempo, ela diminui os fatores que protegem contra a formação desses coágulos. De modo que, além dos pacientes estarem num estado mais crítico, culmine com que esses eventos ocorram de uma maneira mais pronunciada. Certo. E a trombose, doutor, ela pode aparecer como um sintoma pós-Covid? O que eu quero dizer? Meses depois que a pessoa teve a Covid, já se curou da Covid, ela pode vir, portanto, a ter essa trombose? E aí já coloco uma outra pergunta. Ela pode evitar também essa trombose? Existem fatores externos onde ela pode evitar isso? Pode. A trombose pode ocorrer em qualquer fase de evolução da doença, mesmo nas fases mais tardias. A gente não tem um tempo exato ainda para dizer até quando o Covid foi determinante ou não, principalmente após os pacientes que receberam alta de alguma internação ou de uma forma mais crítica da doença. A melhor maneira da gente prevenir é combatendo os fatores de risco. E, dentre eles, combater o sobrepeso e a obesidade com uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mas principalmente combater o sedentarismo com a prática de atividade física, manter uma hidratação boa, uma boa ingestão de água durante o dia e evitar longos períodos, seja sentado ou em pé, sem alguma movimentação. Quando a gente está nessas posições, o fluxo nas veias fica bastante lento e isso não permite com que o sangue flua de uma maneira mais apropriada, permitindo assim com que a chance da trombose ocorra de uma maneira mais evidente. Outras maneiras de prevenir seriam com o uso de meias elásticas e, em casos específicos, alguns pacientes podem precisar fazer uso de anticoagulante na dose preventiva. Mas lembrando que não é para todo paciente, essa é uma decisão individualizada que deve ser tomada em conjunto com o cirurgião vascular ou um angiologista assistente. Maravilha, doutor. Muitíssimo obrigada pelas suas excelentes explicações, viu? Boa noite. Boa noite.